E hoje, pessoal, eu quero falar com vocês a respeito daquilo que eu mencionei no culto de sexta-feira. Na verdade, na sexta-feira, o Espírito Santo colocou isso dentro do meu coração, e é aquilo que a Bíblia fala: tudo tem o seu tempo determinado, não é verdade? Eu tinha falado que na sexta-feira eu pretendia trazer uma mensagem que falava sobre tempestades. Por que elas vêm, por que elas surgem, por que nós temos que enfrentá-las, o que ela tem de benefício na nossa vida, o que ela tem de negativo na nossa vida. Mas mesmo depois de Deus ter me dado toda essa palavra, o meu coração ainda não estava preenchido, não estava cheio. Abaixa lá na frente. O meu coração não estava cheio. E aí Deus me deu a mensagem que fala: por que fracassamos se nós somos chamados e fomos feitos para vencer? E aí nós fizemos duas partes. Na sexta nós pregamos uma parte dela, e no domingo nós pegamos a segunda parte. E hoje, por surpresa, o Espírito estava ali pedindo para Deus uma palavra, e veio justamente essa ao meu coração: as tempestades. Uma coisa que primeiramente nós temos que trazer à memória é o que está escrito em Romanos 8, versículo 28. Olha o que está escrito ali, ó. E sabemos que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o quê? Não ouvi, pessoal. Compartilha comigo aí, vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o... Então pronto, vamos parar aqui, vamos prestar atenção nesse pequeno detalhe. As tempestades, por mais negativas que elas sejam, as tempestades, por mais dolorosas que elas sejam, as tempestades, por mais que de alguma forma ela cause na nossa vida algum sofrimento, alguma perda, algum desajuste, a Bíblia fala que de alguma forma ela vai cooperar para o bem. Mas não vai cooperar para o bem para todo mundo. Não pense que toda pessoa que passa por tribulação, toda pessoa que passa por tempestade, ela vai tirar uma lição positiva dali. Não vai. Porque a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, as tempestades muitas vezes é incentivo para prosseguir, as lutas são incentivos para continuar. Agora, para quem já é derrotado, que tem esse sentimento na alma, as tempestades, as lutas é motivo para desistir. Sabe aquela pessoa que tenta uma vez, não deu certo, aí para tirar aquele desencargo de consciência, ela vai lá e tenta pela segunda vez, não dá certo, aí ela vai lá e tenta pela terceira vez, pronto, acabou, eu fiz o que eu podia fazer, não fez não. A Bíblia nos dá claramente ensinamento sobre isso, quando a Bíblia fala: depois de haver desfeito tudo, requer de mim e de você firmeza. Espera aí, se eu já orei, se eu já falei com Deus, eu lutei, estou lutando, eu vou me manter firme, eu não posso desistir, eu não posso me desvanecer. A Bíblia diz que as tempestades, elas só serão coisas positivas na vida daqueles que amam a Deus. Vamos terminar o versículo para você entender. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí é a hora que a gente tem que pensar e se perguntar: que ponto eu amo a meu Deus? A que ponto está o meu amor pelo Senhor? Até que ponto eu posso considerar que realmente eu tenho um amor genuíno pelo Senhor? Se a gente olhar para Deus, a Bíblia fala que Deus amou o mundo, e olha que Ele não colocou condicional. Deus, Ele não chegou e falou assim: não, seguinte, eu posso até dar a vida do meu filho pela humanidade, mas se a humanidade fizer isso, se a humanidade fizer aquilo, se a humanidade fizer isso, se a humanidade fizer aquilo. Ele não fez isso. É um favor não merecido. Quando Cristo morreu, Ele morreu por aquela pessoa que já é de boa índole, como Cristo também morreu por aquela pessoa de má índole, com o intuito de resgatar aquela pessoa que tem esse desvio de caráter. Deus, Ele deu o seu filho para morrer pela vida daquele trabalhador, mas Ele também deu a vida para morrer no lugar daquele que, sabe, não faz nada pela vida e espera sempre dos outros. Deus, Ele não mediu esforços por você e eu. Ele não amou você, não me amou, baseado naquilo que nós podemos oferecer a Ele. Às vezes nós queremos amar as pessoas, somente aquelas que de alguma forma contribuem para o nosso bem-estar. A gente só quer amar as circunstâncias, as situações, se de alguma forma elas contribuem para nós.
E aqui a Bíblia fala para que as tempestades, elas possam se tornar bem na nossa vida, para que elas possam se tornar coisas positivas, vai acontecer na vida daqueles que amam a Deus. E aí diz mais, olha só, presta atenção, daqueles que são chamados por seu decreto. Meu irmão, quando Deus me chama para algo, quando Deus te chama para algo, quando Deus me revela que há um propósito na nossa vida, nós temos que entender que as tempestades vão ser coisas positivas, não vão ser coisas negativas. Nós falamos nesses últimos dias a respeito de um texto que diz assim, deixa eu tentar lembrar aqui. Jesus, fugiu da minha memória o texto que nós estávamos falando esses dias. Todas as coisas contribuem, não. Bom, vamos continuar naquilo que Deus está falando. Todo mundo, lembrei, Coríntios, quando a Bíblia fala que quando uma porta grande e eficaz, ela se nos abre, então ela levanta grandes adversários. Pastor, mas por que tanto adversário? Porque tem porta aberta porta grande se abrindo. Pastor, por que tem tanta luta? Porque tem porta aberta grande, portas grandes se abrindo. Pastor, por que tem tanta perseguição? Torno a repetir, porque tem porta grande, gigantesca, se abrindo. Agora eu vou ficar ali, ai meu Deus, e agora? Eu não podia passar por isso, eu não posso enfrentar isso. Não, é aí que você se engana. É aí que a Bíblia fala que nós podemos todas as coisas por aquele que nos amou, em Cristo que nos fortalece. Pronto, acabou. A tempestade, ela só vai ser construtiva na sua vida e na vida de alguém quando esta pessoa realmente ama a Deus acima de qualquer coisa. Agora, quando a pessoa não ama a Deus, uma dor no dedo mindinho é suficiente para a pessoa se desanimar. Não, pastor, já estou orando tanto tempo, eu já estou buscando tanto tempo, mas o problema não é o tempo. O problema não é o tempo que você está buscando. O problema é, será que o que você do jeito que você está buscando é a maneira certa? Porque tem gente que quer a coisa certa, mas de maneira errada. E nós não podemos ser assim. Eu tenho que querer a coisa certa, mas de maneira certa também. Então todas as coisas, não sei qual é a tribulação que você está vivendo, não sei quais são as tempestades que estão chegando até você, eu não sei quais são as ameaças que o inferno tem trazido contra a sua vida, mas se você amar a Deus, e se você crer que realmente existe um decreto, existe um propósito, existe um objetivo de Deus para a sua vida, você não vai desvanecer. Deus vai transformar isso em bem em nome de Jesus. Mas existem então 3 tempestades. A primeira está em Mateus capítulo 8, versículo 23, vamos lá? Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, que eu gosto de ler essa palavra sempre, e eu gosto de detalhar ela toda vez que eu leio. Mateus capítulo 8, versículo 23, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, Mateus 8, 23, diz assim, ó: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Então preste atenção. A primeira tempestade é aquela que vem justamente para provar a nossa fé. Toda pessoa vai ser sujeita a esse teste, irmão. Todo mundo vai ser sujeito a um teste, não adianta. É mais ou menos assim, você pega uma criança e você começa a ensinar ela a andar. Você a princípio segura nos braços dela, às vezes você coloca o pezinho dela em cima do seu pé, aí você faz o gesto de como é. Antigamente tinha aqueles brinquedinhos, né? Que colocava a criança assim, ela segurava, e aí quando ela começava a andar, o brinquedinho andava e ela ia tentando, mas mesmo com todos esses cuidados, fazia uma feridinha, aparecia um calombo, né? um galo, né? Ou seja, a criança batia, cortava os lábios, tinha os seus contras, não é verdade? Ou seja, mas tudo isso fazia parte do aprendizado. Mas quando você, não era criança, quando você de alguma forma sentia que ela já estava pronta a poder dar os seus passos e você retirar, olha para o pastor, aí você retirar a sua mão, o que você fazia? Você tirava e deixava a criança andar por conta própria, com os seus próprios pés, fazer as suas próprias coisas. Meu irmão, Deus ele vai chamar você para perto, Deus vai chamar eu para perto, Deus vai chamar sua congregação para perto e vai ensinar. Uma das coisas que Deus sempre nos ensinou é que nunca ele disse que as coisas seriam fáceis. Se você tem buscado facilidade, não é no reino de Deus que você vai encontrar.
Porque ele já deixou claro, o reino de Deus, em algumas circunstâncias, é tomado pelo esforço. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, muitas vezes vai ser tomado com unhas e dentes, vou ter que correr atrás. Agora, o problema de nós servirmos a um Deus grande, nós achamos que não vamos ter que fazer nada. Nós achamos que porque Deus opera, porque Deus é grande, porque Deus é poderoso, Ele vai fazer tudo em meu favor, em seu favor. Claro que não. Eu disse isso essa semana e torno a repetir. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Davi não era um homem ungido por Deus, sim ou não? Davi não enfrentava muitas batalhas, sim ou não? E Davi não venceu todas elas? Sim, mas ele venceu só porque o Senhor era com ele? Não, o Senhor faria diferença, mas ele tinha que empunhar a espada. Ele tinha que ir para a guerra, ele tinha que batalhar. Ele não podia ficar. O dia que ele se desanimou, o dia que ele achou que ele estava no direito do seu descanso, o dia que ele pensou que agora era momento de repousar, baixar a guarda, a Bíblia fala que ele trilhou o caminho do pecado. Nesse curto espaço de tempo, ele não só cometeu um homicídio, um adultério, mas também cometeu um homicídio. Meu irmão, parar não é a sua escolha, e parar não é a sua solução, nunca foi. Jesus aqui, ele entrou no barco e aparentemente os discípulos o seguiram, fazendo exatamente o que ele fez. Isso acontece com a gente. Às vezes a gente pensa que está fazendo exatamente conforme Deus tem nos falado, e às vezes não. E é só a tempestade que vai nos mostrar quando estamos sendo falhos ou não. Há uns meses atrás, eu até questionei vários pastores, eu mandei mensagem para vários pastores próximos meus, e eu fiz essa pergunta porque eu ia trazer uma mensagem, e eu queria mais conhecimento, não somente o que Deus estava me dando, eu queria mais coisas que falavam a respeito da provação. Por que você é provado? Por que eu sou provado? Por que nós temos que passar por provação? Aí alguém vem falar assim, não, para Deus mostrar o que está no seu coração, não, mas Deus já sabe. O próximo passo que eu vou dar, o pensamento que eu vou ter, a palavra que eu vou liberar, tudo isso aí Deus já sabe. E os pastores falaram N coisas construtivas, boas, excelentes, trouxe um conhecimento, mas eu falei, Deus, ainda não tenho a resposta, Jesus. Eu ainda não tenho a resposta, eu ainda não tenho a clareza que eu espero. Até que de repente, no último instante que eu ia subir para o altar, eu pude ouvir a voz do Espírito Santo. Quando Deus prova o homem, não é para ele provar que ele é Deus, ou ele faz isso ou faz aquilo, mas quando Deus prova o ser humano, é para mostrar para ele mesmo o quanto muitas vezes ele é falho. Quando Deus te sujeita à prova, muitas vezes é para descobrir o que está dentro do teu coração, e não para Deus, porque Ele já sabe, mas para provar para nós mesmos. Quando Deus ele pegou Israel, e a Bíblia fala que o levou para o deserto, e a Bíblia fala que foi para ser provado, foi justamente para que eles entendessem o que estava em seus corações. Porque às vezes eles poderiam dizer, não Senhor, nós estamos cheios de fé, nós oramos, nós clamamos, nós determinamos, nós fazemos tudo, como é que eu ainda estou nessa situação? Como é que eu estou passando por tudo isso? E quando a gente age dessa forma, nós estamos colocando Deus como vilão da história, e nós como as pessoas mais justas que existem. Nós estamos colocando Deus em uma condição como se Ele estivesse sendo falho, e nós estivéssemos sendo corretos. Então quando Deus prova, é para mostrar para nós mesmos o que realmente está dentro de nós. E olha irmão, tem uns que a gente se assusta. Tem uns que se Deus colocar contra a parede e pressionar um pouquinho, é como a Bíblia fala, sai deles uma víbora. Tem gente, irmão, que se você pressionar ela um pouquinho, ela muda o comportamento, ela muda, sabe, o temperamento, ele muda quem ele é, e fala, você sai de perto de mim, senão eu lasco o murro na sua cara. Ah, mas você não é crente o quê? Que crente o quê? Que crente o quê? Epa, ó Deus mostrando o que estava escondido e você não estava sabendo. Ó Deus revelando, provando você, usando uma circunstância e mostrando que realmente você é. Meu irmão, é claro, quando a tempestade vem, ela vem para nos provar e mostrar exatamente se temos fé ou não, porque os discípulos entraram no barco e o seguiram, aparentemente estava fazendo tudo o que o Senhor estava fazendo, mas olha o que diz o versículo 24, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão
Mais alto, irmão, vamos lá. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Quem que é esse que estava dormindo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita mesmo que ele estava dormindo? Você acredita mesmo, irmão? Você acha que no momento de maior precisão ele estaria dormindo? E se ele tivesse mesmo, vamos dizer assim, ele estava ensinando os discípulos o segredo da confiança. O segredo da confiança. Mas, irmão, é um pouco provável que Jesus estivesse dormindo, por dois motivos. Primeiro, a Bíblia fala que não tosquenejará o guarda de Israel. Jesus não dorme. Ele nem tosqueneja. E por segundo, irmão, o barco estava sendo chacoalhado de uma hora para outra, de um lado para o outro, irmão. Era improvável. Não, pastor, porque tem gente que dorme assim. Não, então se uma pessoa dormir desse jeito em meio à tempestade, então ela não dormiu, ela entrou em coma. Não dormiu não, porque é impossível, irmão. Água jorrando para tudo quanto é lado, barco balançando para tudo quanto é lado. Só se essa pessoa tomou remédio para dormir, está dopada. Aí eu até concordo, mas fora isso, irmão, é impossível. É impossível. Jesus não estava dormindo. Jesus estava dando tempo para saber se os discípulos praticariam as suas palavras ou não. Porque no capítulo anterior, Mateus capítulo 7, a Bíblia fala que Jesus estava ensinando a respeito das duas estruturas. Aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre. E aí a Bíblia fala que veio a chuva forte, transbordaram-se os rios, combateram aquela casa, mas ela não, porque estava edificada sobre rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, eu vou compará-lo a um homem imprudente, que pega tudo que tem, e aposta tudo que tem, vamos usar essa expressão, e vai lá e constrói em cima de areia. Aí vem a chuva forte, transborda os rios e combatem aquela casa. Por não haver uma estrutura, o que acontece com aquela casa? Cai. E a Bíblia fala que foi grande a sua queda. Jesus, na verdade, deu tempo para que os discípulos provassem se eles realmente ouviram ou não ouviram as palavras de Jesus. Às vezes a tempestade chega na tua casa e às vezes é Deus permitindo. Não vai te destruir, não vai te derrubar, mas vai mostrar quem realmente você é. Porque às vezes a gente bate no peito e fala: não, pastor, porque eu tenho fé. Mas bom, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que o quê? Que eu espero. Mas o meu que eu espero muda tão facilmente? Quanta gente vive no desespero, correndo para um lado e para o outro. Quanta gente vive pedindo oração. Um pastor uma vez brincou e falou a verdade. Tem gente, irmão, que não pode ver uma pessoa de gravata que já pede oração. Não pode ver porque já acha que é pastor. Um dia, uma irmã uma vez, ele falou assim, uma vez, eu até me escondi da irmã, porque eu não podia ver. E aí no dia que eu escondi, vi um homem também de gravata. E ela correu para o homem e falou: pastor, ora por mim que eu preciso de oração. O homem falou assim: não, irmã, ô senhora, eu não sou vendedor, eu não sou pastor não, eu sou vendedor. Só porque ela viu uma gravata, ela já achou que era pastor. Tem gente assim, irmão. Tem gente que só vive pedindo oração, mas ela mesma, vou falar de novo. Tem gente que vive pedindo oração, mas ela mesma, fala para o irmão: Deus falou comigo. Aham, né? Pessoa que quer falar que Deus falou com você, né? É muito fácil, né? Deus falou comigo. Ah, pastor, então não pode pedir oração. Não foi eu que eu disse. Pedir oração não é problema. Agora, só pedir oração, aí é calamidade. Porque tem gente que só sabe pedir oração, mas mesmo ela mesma, Deus não vê a face dela. Eu me lembro do texto que está em 2 Crônicas, quando ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e então sararei a sua terra. Pedir oração nunca é problema.
Mas quando você pede oração e você mesmo não faz nada, meu irmão, não acontece. Por que não acontece, pastor? Na leitura que nós estamos fazendo em Amós, a Bíblia diz assim: poderão andar dois juntos, se não estiverem o quê? De comum acordo. Tá, eu oro para você ser curado, mas quando você também ora junto? Você pede para orar para você prosperar, mas você também faz isso? Ah, você ora para que você pede para o pastor orar para seu filho ser transformado, mas quantas vezes no dia você se apresenta a Deus orando por ele? Jó, ele queria que o filho dele fosse transformado, por isso que ele levantava de madrugada e oferecia os seus sacrifícios a Deus. Se oferecia os seus sacrifícios a Deus. A gente quer o resultado, irmão, mas não quer pagar o preço para alcançar o resultado. Esse é o nosso grande erro. A tempestade, goste você ou não, queira você ou não, seja santo você ou não, um dia ou outro, menos dias ou mais dias, ela vai chegar até você. Os discípulos, quando entraram no barco, o seguiram e aparentemente eles estavam fazendo exatamente o que o Senhor estava fazendo. Mas quando a tempestade se levantou, no versículo 25 diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que nós o quê? Peraí, se eles não estivessem realmente reprovados nessa hora, eles poderiam até chamar o mestre e dizer: Senhor, levanta, porque a coisa está ficando feia. Jesus, levanta aí que a tempestade está engrossando. Jesus, levanta aí que a coisa está ficando feia, não sei o que nós vamos fazer. Não, mas eles já tinham um pensamento definido: já estamos o quê? Perecendo. Aí sabe o que Deus me traz à memória? Eram pessoas exageradas. Fala para o irmão que está ao seu lado: às vezes você está exagerando. Fala para o seu irmão, fala assim: você é muito exagerado, irmão, né? Sabe aquela criança, preste atenção, eu ainda não tenho filho, mas eu sei que essa promessa está perto de acontecer em nome de Jesus. Amém? Eu não tenho filho, mas tem mãe que fala assim: pastor, essa criança na hora de dar banho nela, pastor, dá até medo, porque os outros do vizinho vão pensar que está matando. Não tem criança que é assim na hora do banho? Você fala assim: misericórdia, pastor. Quando você vai dar banho, meu filho era assim, pastor, quando ele dá banho, os outros da rua pensavam que eu estava matando a criança, de tanto que ela gritava. Misericórdia exagerada. Aí eu ia ver se a água estava gelada, pastor, estava morninha. Estava morninha. É um exagero da criança. E nós somos, irmão. Tem gente dizendo que está perecendo, sendo que está vivendo o melhor dessa terra. Pastor, se Deus não mudar minha vida, eu não sei o que vai ser. Meu irmão, cuidado. Uma das coisas que nós vamos ver hoje são as palavras, se der tempo hoje. Tem gente que é exagerada demais. Eu não sei, eu vou parar de ir na igreja porque minha vida não muda. Olha para trás, faz uma retrospectiva exclusiva da sua vida e veja da onde Deus te tirou e aonde Deus está te colocando e aonde Ele ainda pretende te levar. Para de exagerar. Não, porque minha vida nunca mudou. Meu irmão, cuidado com isso. Preso estás pelas palavras que saem da onde? Da sua boca. Você pode dizer, talvez ainda não está exatamente como você gostaria que estivesse, mas dizer que Deus já não fez muita coisa, aí você está até ofendendo Jesus, irmão. Existem muita gente da minha família que ainda não conhece a Deus, dos meus familiares, que não conhece Jesus. Hoje eu recebi um vídeo no grupo da família. Quando eu fui ouvir, eu mandei para minha esposa. Falei: olha aqui, espia aqui, minha bem. Ainda até falei assim: espia aqui. Aí ele perguntou: o que é isso aí? Meu primo. Estava ouvindo um louvorzão, irmão. Aí ela me perguntou assim: e ele é crente? Eu falei: sei lá o que ele é. Eu só sei que a minha oração Deus está fazendo efeito em nome de Jesus, irmão. Ainda não aconteceu, mas eu sei que antes deles partirem ou antes de Jesus voltar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso eu decidi na minha alma, isso eu decidi no meu coração. Os discípulos decidiram algo errado. Senhor, levanta! Jesus, se põe de pé, porque nós já estamos o quê? Mentira, o barco só estava balançando. Olha o exagero ali. E ao mesmo tempo, a prova de que eles estavam sendo reprovados. Quando eles estavam sendo provados. Será que às vezes você não fala muita bobagem quando você está passando por luta?
Não, pastor, graças a Deus eu sou uma pessoa que tem o domínio sobre as minhas palavras. Glória a Deus, diga amém. Mas será que você não pensa muito besteira? Olha, pastor, eu não vou negar não. Tem hora que passa cada coisa pela minha cabeça, pastor, que há, como diz o ditado, que até Deus... Não, irmão, ele não duvida não. Se você continuar desse jeito, vai ser o seu desfecho. Porque ele deixou claro, ele me ensinou e eu quero te ensinar. A Bíblia fala que assim como imaginares na sua alma, assim será. Por isso que ele disse, cuidado com o que você anda pensando. Se eu tenho que me preocupar com o que eu confesso, se eu tenho que me preocupar com o que eu falo, então eu tenho que redobrar a minha atenção com o que eu penso. Porque assim como eu imagino na minha alma, assim é, diz a Bíblia Sagrada. Não, peraí, pastor, então tem que mudar isso. Os discípulos foram sujeitos a essa tempestade. Na verdade, irmão, é possível perceber que o próprio Jesus os levou em direção à tempestade. Não, pastor, não é possível que Jesus tenha feito isso. A Bíblia fala que ele tinha onisciência. O que é onisciência? É o conhecimento geral. Ele sabe tudo que vai acontecer daqui para ali. Então deixa eu fazer uma pergunta. No momento que Jesus entrou naquele barco, ele sabia que no curso do barco deles uma tempestade se levantaria? Ele sabia que uma tempestade se levantaria, sim ou não? E mesmo assim ele não pegou outra rota. Ele não pegou outra rota. Você não tem que fugir. Porque se você fugir uma vez, é tudo que o diabo precisava para você viver fugindo a vida inteira. Não fuja de tempestade. Levanta a cabeça. Fala, Deus, clareia os meus olhos. Deus, me dá entendimento. Deus, o que eu preciso fazer? Deus, o que eu preciso falar? Deus, como eu tenho que orar? Deus, quem que eu tenho que buscar? Como eu tenho que buscar? Senhor, eu tenho que me consagrar? Tem que abrir jejum? Tem que consagrar? Tem que orar de madrugada? Deus, me fala. Tem que ser na alva, no momento que a alva sobe, no clarear do dia? Deus, me fala, o que eu tenho que fazer? Agora também vai ser inútil perguntar para Deus o que se deve fazer. Deus responde, porque Ele sempre responde. Deus responde o que precisamos fazer, mas às vezes a gente não corresponde àquela resposta. Ele sabia, Jesus sabia que naquela rota, naquele trecho, levantaria-se uma tempestade. Mestre, Jesus, levanta, porque nós estamos perecendo. No versículo 26, e Jesus lhe disse, por que temeis homens do quê? Homens de quê? Pequena fé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua fé é grande? Você tem fé? Vou fazer a pergunta, primeira pergunta. Você tem fé? Tem? Tem certeza disso? Mas a sua fé? Porque às vezes, irmão, tem uns que chegam para a gente e falam assim, não, pastor, porque eu tenho tanta fé em Deus, que a minha fé é enorme, minha fé é grande, minha fé é gigantesca. Tem gente que fala assim, fala ou não fala? O dia que alguém chegar se esnobando da fé dela, você fala, a pessoa chegar para você assim, falando assim, não, porque eu tenho uma fé grande, porque eu tenho uma fé gigantesca, porque minha fé é enorme. Aí você olha para essa pessoa e fala assim, grandes coisas. Ela vai regalar o olho, aí você vai falar assim, grandes coisas. Mas por que você está falando isso? Porque ele disse que se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, já era suficiente. Às vezes eu não tenho a fé do tamanho que você está falando que você tem, mas a fé minha é pequenininha, é minúscula, como um grão de mostarda. Mas olha a minha resposta. Você diz que tem uma fé gigantesca e enorme, e olha onde você está, vive patinando e não sai do lugar. Ei, para! Homens de pequena... E isso não era apenas uma repreensão, era uma forma de Jesus estar dando a dica. Sabe, eu sempre vou falar e vou falar agora. Há uns anos atrás, quando eu fui pastor em Sorriso, nós estávamos fazendo uma apostila com os obreiros, e depois da apostila a gente fazia uma prova, né? E nessa prova, então, os obreiros tinham que fazer, era o conhecimento geral da apostila inteira e de tudo, e agregados, né?
Então, se o obreiro respondesse, dependendo da resposta, a gente via para fazer uma entrevista e levantá-lo ao obreiro. Se na prova mesmo ele já errasse, a gente já não colocava mais como obreiro. E aí eu me lembro que eu cheguei na cidade, já tinham obreiros antigos, então eles tinham que ser submetidos a essa prova. E aí eu fui fazer essa prova com os obreiros. E aí eu me lembro de um caso engraçado, que era de uma obreira. Eu amo essa obreira, não sei o paradeiro dela hoje. E aí eu me lembro que eu estava assim, e aí eu fiz de propósito, só para você ter ideia. Qual o homem que subiu numa figueira para ver Jesus? Qual o homem que subiu em uma figueira para ver Jesus? Eu fiz só propositalmente essa pergunta. Aí eu estava no meio de todo mundo assim, ela levantou a mão, eu fui. Pastor, quem que é o homem que subiu na figueira para ver Jesus? Eu falei assim, irmã, é exatamente isso que eu estou perguntando. Responde aí. Ai, pastor, eu não lembro. Eu vou te ajudar, irmã. Como Zaqueu, eu quero subir, que eu puder só para ti. Ela falou, pastor, lembrei. Eu falei assim, quem, irmã? Ela falou assim, Ezequiel. Eu falei assim, irmã, foi Ezequiel, que é primo de Zaqueu lá. Coloca lá o Ezequiel. Ah, irmão, nem dando dica. Eu dei a resposta, né? Na cara ainda é. Aí eu já não posso fazer mais nada, irmão. E Deus faz com a gente também. Deus coloca, irmão, a resposta estampada. E a gente ainda quebra a cabeça. Sabe? Eu até brinco, falo, por exemplo, aquela brincadeira assim, ó. Ô irmão, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Ah, pastor, preto? Não, acho que é o vermelho, né? Não, irmão, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Dando a resposta, a pessoa ainda para pensar. Para pensar. Ou seja, a resposta está estampada, mas a pessoa, ela se prende com detalhes. Meu irmão, eu tenho um Deus vivo, você tem um Deus vivo, e Ele tem um decreto para a sua vida, mudar a tua sorte. Ele tem esse decreto, mas eu não posso ser reprovado em qualquer tempestade. Eu não posso. Qualquer coisa me abala emocionalmente. Não, pastor, eu não estou bem para conversar com ninguém. Não, irmão, você tem que estar bem sempre para conversar com as pessoas, porque você não sabe quando alguém vai precisar da tua ajuda. Não, Deus, eu não posso ficar assim para baixo, não, eu tenho que levantar, não, está amarrado. Não, pastor, mas quando eu fico sozinho é assim. Não, sozinho você vai estar com Deus, então faz sua parceria com Ele. Faz sua parceria com Deus, irmão. Faz sua parceria com Deus. Não, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Sabe, você sabe muito bem o que está acontecendo contigo. Pastor, mas qual é a palavra, para terminar essa primeira parte, qual é a palavra que Deus pode me dar quando eu passar por uma tribulação? Ele vai deixar claro para você isso. João, capítulo 14, versículo 1. Olha o conselho de Deus. Não se turbe o vosso... Vamos lá de novo. Não se turbe o vosso... Crede em... Mas crede também em... Então ele deixou claro. Você não tem que deixar a angústia tomar conta de você. Você não tem que deixar o desespero tomar conta de você. Não se turbe, outra palavra, não se perturbe. Não deixe o seu coração à mercê das provações, das tempestades. Guarda ele em Deus. O Salmo 91 nos ensinou: aquele que habita no esconderijo à sombra do Onipotente descansará. Peraí, não posso turbar meu coração. Eu não posso deixar o meu coração aflito dessa maneira. Eu não posso deixar o meu coração ansioso dessa forma. Não posso turbar o meu coração. Eu tenho que crer em Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem crê em Deus aqui, diga glória a Deus. Mas o que é crer? Porque até onde nós sabemos, biblicamente, a Bíblia fala que o crer é você lutar contra as evidências. É você, ao invés de se ajustar ao que você está perdendo, aparentemente, ao invés de você se ajustar à dor, ao invés de você se ajustar ao problema, você se ajusta em Deus.
Você se ajusta em Deus, você se liga em Deus, você se une com Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, ou seja, lute contra essas evidências. E outra coisa, aí às vezes a pessoa fala assim, mas até quando eu vou ter que continuar crendo? Bom, até onde eu entendo no livro de Isaías, a Bíblia fala que quem crê não se apressa. Quem crê, irmão, não se apressa. Não se apressa. Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo, diga amém. Mas Deus também tem um tempo dele. Aceite o tempo de Deus, irmão. Não queira o seu tempo. O seu tempo é o calor do momento. Você acha que agora, se Deus não fizer agora, você vai perder de vez. E você está se equivocando. A tempestade, a primeira tempestade, ela vem para provar a nossa fé. E uma pergunta que você deve responder agora: será que você está sendo aprovado ou você está sendo reprovado? Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte, porque Ele merece.